Palavra, vamos devolver o púlpito aqui, em João capítulo 14, versículo 21. Estamos entrando no 7º culto e cada culto sempre tem revelações especiais para nós. Aliás, é o 8º culto já com essa palavra, são 3 de ontem, 5 de hoje. João capítulo 14, versículo 21. Isso vai nos ajudar bastante. Você tem o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Toda a sua atenção. Essa palavra, missionário sempre traz para nós aqui, sempre cita bastante esse João 14, 21. E Deus nos deu vários entendimentos aqui. Então, João capítulo 14, versículo 21. E quando eu leio esse versículo, tem que lembrar do missionário mesmo, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Está lembrando do missionário que ele brinca, né? Que a pessoa fica de Jesus, eu te amo, te amo, te amo. E Jesus fala mentiroso, mentiroso, mentiroso. Ele está sendo bem claro aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Quer dizer, o mandamento não é apenas os taxativos que estão escritos, mas aquilo que Deus fala ao seu coração pela palavra, aquela direção particular, aquela direção ímpar que Deus dá ao seu coração quando você ouve a mensagem, quando você ouve a pregação. Então a pessoa ouve a mensagem e é guardar. Como é que é guardar? A pessoa tem um ouro ou tem uma joia, ela não deixa de qualquer jeito, ela guarda, até esconde. Assim é a palavra de Deus, ela é mais preciosa do que o ouro. Aquela palavra, aquela instrução que Deus lhe deu, você deve guardar no seu coração. Nós vamos para Deuteronômio, capítulo 28. É o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 28. Isso aqui vai explicar melhor para nós. Deuteronômio, capítulo 28. O 5º livro do Antigo Testamento, 5º livro da Bíblia. Você começa com Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, aí vem Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio 28 diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje. Quer dizer, então é aquilo que Deus fala ao coração, é aquilo que Deus fala ao seu espírito na mensagem, na pregação, na leitura. Quando você lembra da palavra, aquilo é um mandamento. Quer dizer, Deus está lhe dando uma direção, você tem que guardar aquilo, o que Deus fala hoje, o que Deus fala naquele momento, naquele instante. Aí ele fala da bênção. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Deus vai te colocar numa posição de destaque, de honra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então você ouve a voz da palavra, Deus fala ao seu coração, repito, não é só o que é taxativo, que está escrito, é o que Deus fala particularmente a você. Quando você ouve e crê naquela palavra e permanece naquela palavra, Deus te exalta, Deus começa a te honrar, porque Ele mesmo diz: eu honro os que me honram. Um caso bíblico que nós temos é o Daniel capítulo 1. Isso é matéria nova, eu não preguei nos outros cultos não. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8. É fácil. No meio da Bíblia, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. O capítulo é 1, versículo 8. Diz assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel conhecia a lei de Israel, conhecia a palavra de Deus e sabia o que era a favor da palavra e contra a palavra naquele reino da Babilônia. Apesar de estar numa posição de honra, foi escolhido para servir no palácio, aprender a cultura dos caldeus e comer da comida do rei e beber da bebida do rei, mas alguma coisa ali não era de acordo com a palavra. Por isso ele colocou no seu coração não se contaminar. Quem falou com ele? Foi algum mandamento particular? Não, ele lembrou-se da palavra. Pela palavra, instruído pela palavra, ele colocou no seu coração não se contaminar. É a pessoa que entra numa empresa onde muita gente pode fazer coisa errada, mas
Mas você tem no seu coração, eu não vou me contaminar. Pode ser que na família tenha aquela herança. Entenda que todo mundo lá se separa, ou na família tem sempre um tipo de doença, um tipo de maldição, mas você coloca a mão no seu coração. Na minha casa essa praga não chegará. Porque você lembra da palavra, você guarda a palavra no seu coração. Quando você tem a palavra, então você age pela palavra. O Daniel não é preciso falar que ele se destacou muito, muito mesmo. Então, se você ler o próprio capítulo 1, você vai ver ele se destacando, ele crescendo. Vai um pouquinho na frente, versículo 20, diz assim, versículo 19. E o rei falou com eles, entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o primeiro ano do rei Ciro. Então você vai ver no capítulo 2 ainda, no final do capítulo 2, versículos 48 e 49. Diz, capítulo 2, versículos 48 e 49. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. Aí você vai até o capítulo 6, para passar rápido, né? Capítulo 6. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então esse homem se destacou muito, porque ele lembrou-se da palavra, da lei de Israel, da contaminação que ele poderia sofrer comendo aquela comida, bebendo aquela bebida, e colocou no seu coração não se contaminar. Ele foi muito honrado por Deus. Não que ele não tenha passado lutas. Nós sabemos nesse capítulo 6 que ele foi jogado na cova dos leões, mas Jesus se manifestou, Deus se manifestou, que enviou o anjo que fechou a boca dos leões, que não aconteceu nada com Daniel. E no final do capítulo 6, diz assim para nós, final do capítulo 6, então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Então Daniel, pois, prosperou no reinado de Ciro de Dario e no reinado de Ciro o persa. Tudo isso por quê? Porque ele honrou a palavra de Deus. Amigo, vale guardar a palavra. Mesmo que você esteja num lugar onde você pode obter até algumas vantagens, mas você vai ferir a palavra, perca as vantagens. Como eu digo aqui, fica duro, fica sem nada, mas Deus vai te honrar. E ele vai se manifestar de uma maneira muito especial na sua vida. Vamos voltar em João então, capítulo 14. Só li a primeira parte, tem que ler a segunda. É muito bom estar na presença de Deus. João 14, 21. Aí ele diz para nós, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Daniel mostrou que amava o Senhor. Falei de Daniel, mas podia falar de outros personagens. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Obrigado, Senhor. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Puxa, você sabe que Jesus cura, mas ele não tem se manifestado. Cadê o Deus da cura? Cadê o Deus dos milagres? Você sabe que Deus prospera, Deus protege, Deus faz maravilhas. Você não está vendo. Por quê? Pare e pense.
Seguinte, será que alguma vez eu ouvi a palavra? Por exemplo, eu sou muito repetitivo aqui em falar sempre o versículo 44 de Mateus 5, a segunda parte, quando ele diz: orai pelos que vos perseguem, vos maltratam. Você ouve essa palavra, não dá muita atenção, como um objeto qualquer que não tem muito valor, você deixa de tudo jogado. Mas quando é uma coisa de valor, você guarda. A palavra de Deus tem muito valor. Se ouve essa palavra, guarda. Amanhã, mais tarde, outro dia, tempos depois, uma pessoa te fere, te machuca, te humilha, é ingrata, é má contigo. Em vez de você guardar no coração, ficar chateado, pecando, não, Jesus, essa pessoa me feriu, essa pessoa me machucou, foi ingrata, mas eu estou fazendo o que o Senhor mandou, eu estou orando por ela, que o Senhor tenha misericórdia dela, que ela se arrependa. Quando você faz isso, você está o quê? Guardando o mandamento. Então ele se manifesta. Quando você ora, quando você precisa de ajuda, quando você precisa de um milagre, de uma intervenção dos céus, ele se manifesta de uma maneira muito especial na sua vida. Veja a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Isso aqui eu dei nos outros cultos. É um pouquinho na frente, você está em João, passa Atos, Romanos, Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Diz: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Como é que pode os leões não tocarem Daniel e depois os homens que estavam contra Daniel foram jogados na mesma cova? E os leões nem deixaram eles chegarem no chão, foram lá mesmo, já pegaram e esmigalharam. O que Deus fez ali? É o que Deus faz. Deus faz coisas que nós não conseguimos entender. O dia todo eu contei o testemunho, já contei em outras ocasiões, de um homem que eu achei muito bonito o testemunho dele, que ele era um ateu convicto. E não queria saber nada de religião, muito menos do evangelho. E ele estava no hospital para amputar uma perna, que estava com uma circulação apodrecida. E quando ele estava lá, uma senhora de idade entrou. Essa senhora não era pregadora, apenas uma pessoa que obedecia a palavra. O que a palavra diz? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Essa senhora, dentro do hospital, entrou lá no quarto desse homem: eu posso fazer uma oração de você? E ele disse assim que ele olhou para ela: senhora, por respeito à idade dela, ô vó, reza aí, a gente ia fazer a reza. E ela foi, orou. Quando ela foi sair, ele olhou para ele, ele não ligou nem para a oração: Jesus ama você, e foi embora. Só que alguma coisa estava acontecendo. O médico notou que a perna dele estava voltando a cor, estava começando a dar circulação. E tempos depois, aquele homem estava de alta, não precisou de amputar a perna. Um dia ele estava numa praça, havia um culto, e um pastor fez o apelo. Quando o pastor fez o apelo, ele estava com um amigo prestando atenção. Quando o pastor fez o apelo, quem quer aceitar Jesus foi como um filme que passou. Ele lembrou-se daquela senhorinha no hospital: Jesus ama você, aceitou Jesus, tornou um pregador de sucesso. Ah, por quê? Deus fez coisas, se manifestou na oração daquela senhorinha. Meu irmão, se prepare, minha irmã, se prepare. Você vai ver Deus operando nas suas orações, você vai ver a intervenção de Deus, a manifestação de Deus como nunca. Você vai ver Deus operando de uma maneira muito especial na sua vida. Sabe, amar o Senhor. Lá no Salmo 91, vamos lá no Salmo 91, no versículo 14. Ele diz assim, esse Salmo 91, todo mundo conhece. Quem é que não conhece o Salmo 91? Sabe? Quem nunca leu o Salmo 91? Tem alguém que nunca leu o Salmo 91? É difícil, né? Se encontrar alguém que nunca leu o Salmo 91. Aí você sabe que tem muita gente que se diz, né, que não crê em nada. Eu lembro de um líder cubano, muito conhecido aí, está bem velhinho hoje, tem idade. Aquele homem leu a Bíblia algumas vezes. Uma vez não, já leu a Bíblia algumas vezes. Se diz até o convite, mas leu a Bíblia. Como história, procurando o erro, não sei. E aí uma hora dessa Deus toca. 91:14. Pois que tão encarecidamente o quê? Me amou. Também eu
o livrarei. Puluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. O que é o alto retiro? É aquela posição espiritual onde você pode ser atacado pelo inimigo, mas você não é destruído. Deus lhe coloca numa posição de destaque, porque você se apegou com amor. Você respeita, quem ama respeita. Você respeita a palavra, você ama a palavra, você vive a palavra de Deus. Mas o 15, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele aonde? Na angústia, livrar-o-ei, eu glorificarei. O que é isso? Na angústia, luta bem, mas aquela pessoa não perde a paz. Ela tem uma convicção, ele está comigo. Ele está comigo, é como no Salmo 23, que é também conhecido, versículo 4. Salmo 23. Versículo 4. Ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Você lembra de Isaías 41:10? Não temas, porque eu sou contigo. À medida que você ama a palavra, respeita a palavra, procura viver a palavra, você ganha uma confiança, você ganha uma segurança de que Deus está contigo. Você ganha uma segurança tremenda. E mesmo quando você passa pelo vale da sombra da morte, ou passa por uma luta, passa por uma adversidade, você não perde a paz, você não entra em desespero, você tem uma convicção, ele está comigo. Você não perde a paz. Vamos viajar um pouco mais no Novo Testamento. Hebreus, capítulo 1, versículo 9. Hebreus, que é fácil de encontrar assim, de trás para frente, o Apocalipse, aí você volta 3 vezes João, Judas 3 vezes João, 2 vezes o Pedro, Tiago. Antes do Tiago é a carta aos Hebreus. O capítulo é 1, o versículo é 9. Aí a Bíblia diz, amaste o quê? A justiça. A Bíblia diz que ele é a nossa justiça. Ame o que Deus fez por você. Ame o Senhor, amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Isso aqui é uma coisa que se torna rápida. São duas coisas. Se você amar a justiça, você vai odiar o pecado. Quem ama a palavra odeia o pecado. Isso é automático. Você pode ter aquela rejeição, aquela repulsa pela coisa que é pecaminosa. Aí ele diz, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Amigo, isso é profundo para nós. Óleo de alegria, eu brinquei aqui durante o dia, que não é você ficar no meio da rua. E alguém vai, o que é? Que eu estou com óleo da alegria sobre a minha cabeça. Não. Sem debochar de ninguém, sem zombar de ninguém. Não, meu irmão. É muito mais. É aquele semblante feliz, alegre, para cima. Mesmo quando você está numa adversidade. É você que entrou, entenda. Imagine, você entrou na sala do chefe lá e foi demitido, saiu dali com a cara de demissão. E os amigos falam, e aí? Tudo bem? Acabei de ser demitido, mas você está tranquilo? Sabe que se Deus permitiu fechar essa porta, ele vai abrir uma maior. Você está sempre com o óleo da alegria. Isso que é o óleo da alegria. Você pode estar passando por... Saiu do médico, do consultório, do hospital com um diagnóstico de uma doença terrível. Chegou em casa, encontrou os amigos, o caso já. Pô, o caso é sério, hein? O caso dá até essa risada mesmo, o caso é sério. Ué, e você está assim? Não, porque Deus é maior do que isso. A pessoa que ama, que respeita a palavra de Deus e odeia o pecado, passa a rejeitar, ela passa a ter o óleo da alegria. Nós precisamos, o mundo precisa de ver em mim o óleo da alegria, precisa de ver em você. E principalmente esse óleo da alegria vai se fazer presente quando? Nos tempos de adversidade. Que nós mostramos a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então você se mantém para cima, mesmo que tudo esteja agora, você confia no Senhor. Agora vamos ver que isso foi mandamento para Israel, mas para nós também. O Deuteronômio, você já teve lá hoje, não esteve? Agora é do capítulo 30. Capítulo 30. Versículo 16 em diante. Capítulo 30, versículo 16. Porquanto te ordeno hoje, o que, pessoal? Que ames o Senhor. Moisés falando ao povo de Israel, portanto, olha daí, te ordeno hoje que ames o Senhor, seu Deus. Como Moisés? Que ande nos seus caminhos, que guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques,
e o Senhor, teu Deus, te abençoe na terra a qual passas a possuir. Você quer ser bem-sucedido? Ame o Senhor. Como Moisés, guarde o que ele fala, pratique a sua lei, os seus estatutos, e ele diz mais: porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e aqui não queremos, porque o que Deus fala conosco é contra os nossos interesses, e aqui não aceitamos. É coisa séria. Quando Deus mandou Jonas se levantar e pregar em Nínive, ele não quis não. Não, o ninivita era inimigo opositor de Israel, inimigo ferrenho, Deus que matava, e era cruel. Disse: eu tenho que pregar para eles o arrependimento. Se esse povo se arrepende, o Jonas mesmo fala isso no capítulo 4, se você ler, ele diz: eu sei, eu conheço a misericórdia de Deus, por isso que eu não queria pregar para os ninivitas, porque quando ele pregou, o povo se arrependeu, Deus não destruiu aquele povo, e ele queria que Deus destruísse aquele povo. Você sabia que às vezes nós queremos que Deus destrua uma pessoa? No fundo, não falamos para ninguém, mas no fundo nós queremos que Deus pese a mão, que alguma coisa aconteça e nos sentiremos até vingados. A mão de Deus pesou. Deus se meteu com o ungido de Deus, se meteu com o homem de Deus, com a mulher de Deus. Não bobeira. Então às vezes a pessoa não quer dar ouvidos, ela não quer ouvir o que Deus está pedindo para ela. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses. O missionário semana passada pregou bastante sobre isso. Outros deuses, não é ídolos somente, é a mágoa, é o ódio, é a avareza, que às vezes a pessoa tem, a prostituição. Então eu te denuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas os céus e a terra. Tomo hoje por testemunhos contra ti, que te tenho proposto o quê? A vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. E olha o que ele fala no início do versículo aqui final, o 20. Amando ao Senhor, teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te chegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Que coisa linda, meu irmão. Então escolha amar a palavra, escolha respeitar a palavra, viver. Você vai ter a vida de Deus, Ele é a tua vida, isso vai ter a tua vida. Aquilo que às vezes é pesado para você, perdoar uma pessoa, esquecer entendo o que o amigo te fez, ou aquela renúncia, aquela riqueza, na tua empresa todo mundo faz. Você diz: não, eu vou amar a palavra, não vou fazer isso, ainda que aquilo vai me dar dinheiro, aquilo vai me dar fama, mas aquilo é contra a palavra. Você na mesma hora vai ganhar a vida, a alegria de Deus vai estar em você. Depois do Moisés veio Josué depois aí, Josué capítulo 23, depois de Deuteronômio é Josué, capítulo 23, versículo 11. Esse versículo me falou muito hoje, pessoal. Josué capítulo 23, versículo 11. É do lado, é o vizinho da direita aí. E ele diz: portanto, guardai muito, muito, muito a vossa alma. Para quem? Para amardes ao Senhor vosso Deus. A alma é onde está o quê? A mente, as emoções, o intelecto. E se você não tomar cuidado, a sua alma vai lhe trair. A sua alma pode lhe levar para um campo estranho, pode distorcer a palavra, deturpar a palavra. Eu contei, por exemplo, que quando Jesus foi tentado no deserto, a primeira tentação qual foi? O diabo disse: melhor, se você é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. De pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Já tem esfregado a mão: tá bom, Jesus, vamos estar aqui no pináculo do templo, se lança lá embaixo, porque está escrito que dará ordem aos teus anjos para não tropeçares de alguma pedra. Ele tirou do contexto. Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Se você não tomar cuidado, a mente é frutífera e ela começa a pensar rápido, às vezes distorcendo a palavra. Nesse caso, por exemplo, de às vezes obter lucro, obter sucesso. Peraí, está escrito: não seja demasiadamente justo. Isso também, por que eu vou me prejudicar? Você está tirando o contexto.
O outro diz, o seu Deus fala lá, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Se Deus deseja que eu vá bem, poxa, eu tenho um marido, mas se eu tiver um casozinho aí, Deus deseja que eu vá bem, eu estou bem ali. Mas como é que a mente distrai a pessoa? Não entra nessa, guarda muito a tua alma para amar-te ao Senhor vosso Deus. Em Provérbios, no meio da Bíblia, depois de Salmos é Provérbios, o capítulo é o 3 e o versículo é o 5. Versículos 5, 6 e 7, são 3 versículos. 3, 5, capítulo 3, versículos 5, 6 e 7. Depois de Salmos é Provérbios. Ele diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Cuidado, meu irmão. Porque a sua mente pode raciocinar, pode vir alguém e trazer uma coisa que parece lógico, parece bonito, parece até santo, mas não é. Aquilo ali não está de acordo com a palavra. E às vezes a pessoa erra. Então ela é traída. Josué disse, o pessoal de Israel, guarda muito a sua alma. Para quê? Para você amar o Senhor. Porque a sua mente pode lhe trair. O seu raciocínio pode ser falso. Pode. Quantas vezes a pessoa tem um raciocínio falso em respeito à fé? Quantas vezes a pessoa acaba abraçando aquilo achando que recebeu uma nova revelação? Não, que está contra a palavra. Nós vamos viajar para o Novo Testamento, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Estamos chegando bem no finalzinho agora. Você já teve hoje em 1 aos Coríntios, é o do lado, é o segundo. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Segunda aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Ele diz assim: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Destrua, amigo, irmã, não aceite aquele raciocínio, aquele entendimento, ainda que seja um teólogo, um doutor da teologia, o que ele traz está contra a palavra, por mais lógico que seja, não aceite. Você já tem a revelação, Deus já falou com você, guarda o que Deus falou. O que Deus falou para você é que é importante, aquilo que é a joia que Deus lhe deu, cuidado. E ele fala ainda na segunda parte do versículo, levando cativo todo entendimento ao quê? A obediência de Cristo. Cativo todo entendimento, todo pensamento. Não aceite pensamento, não aceite conselho. Não foi o irmão que falou, o irmão que me revelou, foi o Espírito Santo que me revelou. Para com isso, o Espírito Santo não fere a palavra. Se você então guardar a palavra, você vai ver que é bom. E Jesus mandou ir. Vamos para Mateus 22, 37. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. O capítulo é o 22, versículo é o 37. Jesus falando, ensinamento dado pelo próprio Senhor, falando um grande mandamento. Mateus 22, 37. Ele diz assim: e Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus como? De todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Obedeça, faça isso, de todo o seu coração. Volta onde nós começamos, para terminar, lá nós terminamos. João 14, 21. Volta onde nós começamos, João 14, 21. Ele então diz para nós, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Agora pula para o versículo 23, aí mesmo, João 14, 23. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará o quê? A minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Por isso que esta pessoa, ela não se assusta, ela não se intimida, ela não se amedronta, ela não se apavora no dia da adversidade. Por quê? Porque o próprio Senhor habita nela.
Irmão, vale amar a palavra, vale respeitar a palavra. Às vezes você será achado de bobo, de boba, entenda bem, de otário, de otária, porque guardou a palavra, porque amou a palavra, porque respeitou a palavra. Não, no dia da adversidade você verá que valeu a pena, porque o Senhor está contigo. Irmão, e quando você orar, de vez em quando você vai ter algumas experiências com Deus, algumas manifestações, como daquela senhora no hospital, que viu Deus operar, talvez ela nem soube do milagre, mas Deus operou o milagre na oração dela. Deus vai operar também na sua. Amém? Feche os olhos, por favor. Pai, muito obrigado. Essa mensagem é tremenda. Quem quer ter o Senhor não precisa fazer mágica, Deus. Quem quer ter a tua manifestação, basta observar a tua palavra e guardá-la, Deus. E aproveitar o ensinamento para colocá-lo em prática quando houver necessidade, como Daniel, que estava na Babilônia, estava na mesa do rei, poderia comer a comida do rei, beber a bebida do rei, mas colocou no seu coração não se contaminar, porque ele tinha a tua lei, ele tinha a tua palavra e não podia se contaminar. Ajuda-nos também a amar a tua palavra, ajuda-nos a respeitar a tua palavra, não iremos nos contaminar. E o bom, Pai, que o Senhor vai nos exaltar, o Senhor vai nos levantar, e nos dias de adversidade, o Senhor vai se mostrar como se mostrou para Daniel na cova dos leões, ou o Senhor vai se manifestar de uma maneira muito especial. Ajuda-nos, fale agora com ele, você, meu irmão, ou minha irmãzinha, fale com Deus, diga: Jesus, eu quero amar ao Senhor, eu quero guardar a tua palavra, eu quero ter essa comunhão contigo, eu quero ter essa confiança, eu quero ter essa segurança, eu quero ter essa certeza que o Senhor está comigo. Me ajude a amar o Senhor, me ajude a respeitar a tua palavra, a guardar a tua palavra. Pai, tem gente que precisa de um milagre muito grande. Opere esse milagre, Pai. A resposta, Deus, na saúde, Jesus. A resposta na vida financeira, na vida sentimental, na vida familiar, até na vida espiritual, no ministério, Deus. A pessoa precisa de uma resposta. Não te detenhas, ó Pai. Abençoe este povo com todas as bênçãos. Manifesta-te de uma maneira muito especial, mostrando a tua grandeza, mostrando o teu grande amor. Em nome de Jesus, levante as mãos, segure essa bênção, tome posse dela, em nome de Jesus. Todos digam amém. Glória a Deus. Jesus é bom, pessoal. Segura essa palavra aí com alegria no coração. Pode aplaudir o Senhor. Agora, deixa eu fazer uma oração que eu fiz o dia todo hoje. Deus me honrou bastante. Eu sou ministro do Evangelho, estou em pleno exercício do ministério e quero orar pela pessoa que está com uma dor. Pastor, estou com uma dor de cabeça tremenda. Você está com uma dor nos olhos, parece que só tocando aqui no ocular você sente dor. Está com dor no nariz, está com dor na boca. Você abre a boca e estala, está com dor no ouvido, dor na garganta, está com dor no ombro, dor na perna, dor no braço, em qualquer parte, dor do lado direito, do lado esquerdo. Você está com qualquer tipo de dor no estômago. Você sofreu uma pancada, bateu assim, aquele lugar está muito dolorido. Quem está com qualquer tipo de dor e quer a oração agora, fique de pé, por favor. Eu quero, pastor. Isso. Nós vimos Deus operar muito o dia todo, não vai ser diferente nesse culto, não. Você pode ser uma pessoa muito usada por Deus, mas você está precisando de uma oração. Eu estou no pleno exercício do ministério e quero colocar essa bênção sobre a tua vida agora. Você crê agora que Deus pode operar? Fique em pé e você vai ver. Agora, quando acabar a oração, não sente não. Deixa o agente de Deus, deixa o operar de Deus realmente acontecer. Feche os olhos, por favor. Pai, muito obrigado pela oportunidade de orar por essa pessoa. Eu estou aqui como ministro do Evangelho, exercendo o ministério dado por ti. Meu Deus, eu tenho certeza que o teu poder vai operar. Manifesta-te com os dons de curar, com o dom da fé, com operações de maravilhas, e acabe não só com a dor, meu Deus, mas com a causa dela. Venha a unção de Deus e cubra esta pessoa agora. Oh meu Deus, que ela veja a tua mão operadora de milagres, manifestando a tua graça e o teu poder, unindo a minha fé com a fé desta pessoa. Eu levanto a minha voz agora na autoridade e no poder que é no nome de Jesus Cristo, para exigir a saída do mal. Eu levanto a minha voz determinando que o mal retroceda, que o mal vá embora. O dor, eu te repreendo. O dor, eu exijo, saia deste meu irmão agora. Essa dor de cabeça pode ser uma lesão cerebral, um coágulo, um tumor, a pressão alta,
seja o estresse, o que está causando essa dor vai embora. Eu falo a dor que está aí nos olhos, no ocular dessa pessoa que está com a vista queimando, irritada, saia mal em nome de Jesus, lá dentro do ouvido, essa pessoa toca no ouvido, dói, essa pessoa está com dor na mandíbula, no maxilar, ela tem uma doença de ATM, ela abre a boca, estala, dói tudo, essa pessoa está com uma dor no nariz, com a dor na boca, dentro da boca, na gengiva, na língua, na garganta, no pescoço, essa pessoa tem dor nos ombros, dor na junta, nos cotovelos, nas articulações, no punho, nos dedos, ou na perna, no joelho, no tornozelo, nos dedos do pé, sai agora a dor no quadril dessa pessoa, sai essa dor na região pélvica, essa dor que está nos testículos desse homem, na parte íntima dessa mulher, desse homem, sai agora, essa dor terrível na virilha, essa dor do lado direito, essa dor do lado esquerdo, essa dor no peito, parece que essa pessoa está infartando, ela enche o pulmão de ar, sente dor, é dor no estômago, é mal-estar, seja o que for o dor, e a causa dela, em nome de Jesus, saiam agora. Levante suas mãos, Pai, muito obrigado. A tua unção é tremenda no nosso meio, e eu quero ver a tua glória, o teu poder operando, em nome de Jesus. Todos digam amém. Glória a Deus. Abra os olhos, uma atitude de fé.